Imagine o cenário mais vasto que a sua mente pode conceber. O espaço, repleto de bilhões de estrelas, cada uma delas orbitada por planetas incontáveis. A ciência nos garante que os blocos de construção da vida, a água, os elementos químicos e a energia de um Sol são comuns no cosmos. Essa abundância lógica, extrapolada pela nossa própria existência, sugere que a vida inteligente e tecnológica deveria ter florescido em milhões de pontos, transformando o universo em um espaço povoado, preenchendo o vazio com um eco constante de civilizações. No entanto, quando olhamos para o céu, o que encontramos não é um coro de vozes distantes, nem um farfalhar de sinais. O que nos atinge em toda a sua profundidade é um silêncio avassalador. É como se estivéssemos sozinhos em uma imensa biblioteca cósmica, com todos os assentos vazios. Essa contradição profunda e inquietante é o cerne da pergunta mais famosa do físico Enrico Fermi. Se o universo é tão vasto e antigo, onde está todo mundo? Esse enigma é o paradoxo de Fermi, o abismo que se abre entre a alta probabilidade estatística de que a vida inteligente deva ser abundante e a completa ausência de qualquer evidência clara de sua presença. É o mistério que nos força a encarar a possibilidade, tanto assustadora quanto mágica, de que o nosso planeta seja de alguma forma extraordinariamente raro. No presente, essa busca por respostas impulsiona as maiores iniciativas da ciência moderna. O Projeto SETI escuta pacientemente o rádio-céu, enquanto novos telescópios, como o James Webb, buscam ativamente por bioassinaturas e tecnoassinaturas em exoplanetas distantes. A cada planeta habitável que descobrimos, a pergunta de Fermi se torna mais urgente e mais alta, quase sussurrando em nossa consciência. Por quê, em meio a essa infinidade de possibilidades, continuamos sendo a única luz acesa que conhecemos? Acomode-se agora. Sua presença aqui, no universo para o sono, é o que torna esta exploração possível. Se esta jornada em busca de conhecimento e calma lhe toca, ajude-nos a crescer e a levar esta serenidade a mais mentes. Deixe seu curtir, inscreva-se no canal e ative o sino, e compartilhe esta história sobre o silêncio cósmico. Por fim, comente abaixo, sussurrando sua teoria sobre o vazio que nos cerca. Juntos, somos exploradores silenciosos. Permita que a jornada suave comece agora, guiando-o para o limiar do sono e da infinidade. Nosso ponto de partida nesta jornada para a tranquilidade não é um planeta distante, mas sim uma mesa de almoço comum sob a luz de um dia qualquer, no ano de 1950. É aqui, em um refeitório do Laboratório Nacional de Los Alamos, que o físico nuclear Enrico Fermi, um homem de mente aguda e curiosidade infinita, levanta a questão que se tornaria um dos grandes enigmas da ciência. A conversa girava em torno de avistamentos de OVNIs e dos cartoons da época, que brincavam com a ideia de naves espaciais. Em meio à leveza do papo, Fermi, com aquela clareza de raciocínio que lhe era peculiar, soltou a pergunta que ecoa até hoje. Onde estão todos? Era uma pergunta simples, mas de um peso intelectual avassalador. Fermi não estava se referindo a ETs de filmes. Ele estava olhando para a vastidão dos números e para a imensidão do tempo cósmico. Se o universo é tão antigo, cerca de 13,8 bilhões de anos, se a nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas, e se a vida surgiu aqui, neste nosso planeta azul, em condições que a ciência sugere serem comuns e replicáveis em muitos outros lugares, então, dada a lei das grandes probabilidades e a generosidade da estatística, a galáxia já deveria estar fervilhando de vida inteligente e tecnológica. Permita-se ponderar sobre o tempo com a calma que a noite nos oferece. Se uma civilização se desenvolvesse apenas 1 milhão de anos antes da nossa, e 1 milhão de anos é um mero piscar de olhos na escala cósmica, ela já teria tido tempo mais do que suficiente para dominar a viagem interestelar e, teoricamente, colonizar toda a galáxia. Não se trata de uma viagem rápida, não se trata de naves que cruzam o espaço em dias. Trata-se de uma expansão gradual, de geração em geração. Mesmo viajando a uma minúscula fração da velocidade da luz, a Via Láctea, com seus 100 mil anos-luz de diâmetro,
poderia ser cruzada em algumas dezenas de milhões de anos. Esse é um tempo longo, quase inconcebível para a vida humana, mas incrivelmente curto quando comparado aos bilhões de anos da história da nossa galáxia. A ausência de qualquer sinal dessa colonização, a ausência de grandes frotas de naves ou de sinais de rádio constantes, é o que torna o silêncio tão profundo. Essa intuição profunda de Fermi ganhou uma forma matemática mais estruturada na década de 1960, cortesia do astrônomo Frank Drake. Ele buscou traduzir a pergunta de Fermi em uma série de probabilidades que, quando multiplicadas sequencialmente, nos dariam uma estimativa do número de civilizações comunicantes existentes na Via Láctea neste exato momento. Essa é a famosa equação de Drake. Não se preocupe com a matemática precisa que a define. O que importa para a nossa jornada noturna é o conceito, a beleza da jornada lógica que Drake propôs. Ele nos convida a considerar 7 fatores críticos. Começamos perguntando: quantas estrelas nascem por ano em nossa galáxia? Em seguida, qual a fração dessas estrelas que tem sistemas planetários orbitando-as? Depois, quantos desses planetas estão localizados na zona habitável, aquela faixa dourada ao redor da estrela onde a temperatura permite a existência de água líquida em sua superfície? Em seguida, qual a probabilidade de a vida realmente começar ali, a biogênese? De essa vida simples evoluir para algo inteligente? De essa civilização inteligente desenvolver a tecnologia para se comunicar no espaço? E por fim, e talvez o mais crucial de todos, quanto tempo essas civilizações sobrevivem enviando seus sinais para o cosmos antes de desaparecerem? Quando os cientistas inserem até mesmo as estimativas mais conservadoras, mais pessimistas, nos fatores de Drake, aquelas que tendem a diminuir a probabilidade em cada passo, o resultado ainda sugere que deveria haver milhares, talvez milhões, de civilizações ativas neste exato momento, apenas na Via Láctea. Os números são uma sinfonia de esperança e probabilidade, uma promessa estatística que nos embala em uma expectativa suave. Ainda assim, o céu noturno que se estende suavemente sobre você é uma tapeçaria silenciosa. É essa disparidade avassaladora entre a expectativa, milhões de civilizações, e a realidade, nenhuma evidência clara, nenhuma mensagem óbvia, que define o paradoxo de Fermi. É um dilema que nos obriga a questionar tudo o que sabemos sobre a formação de planetas, sobre a origem da vida, sobre a evolução da inteligência e até mesmo sobre a longevidade da tecnologia. O paradoxo é, portanto, um convite à humildade científica e a olhar para o céu não apenas com admiração, mas com uma profunda e filosófica dúvida. Se a vida é um processo natural da química do universo, se os blocos de construção estão em toda parte, e sabemos que moléculas orgânicas complexas são encontradas em nebulosas e cometas, se a água e os elementos pesados abundam, por que a nossa pequena e frágil mensagem de rádio é a única que parece estar sendo enviada para o vazio? Onde está o tráfego cósmico? Onde estão as vastas estruturas de engenharia alienígena, as tecnosinaturas que denunciariam uma civilização avançada? Onde está o eco de outras vozes? A vastidão da Via Láctea se estende à sua frente, calma e sem fim. Imagine-a não apenas como um aglomerado de luzes indistintas, mas como um oceano de possibilidades. Cada ponto brilhante é um sol, e a maioria desses sóis pode ter seus próprios mundos. Se, de fato, a chance de vida surgir é maior do que pensamos, então as estrelas deveriam estar envoltas em sinais de tecnologia, um farol constante que nos chamaria a atenção. Elas deveriam emitir radiações de rádio que não podem ser explicadas por fenômenos naturais, ou mostrar variações de luz que indicam vastas construções em órbita para capturar a energia solar. Mas ao invés disso, o cosmos nos oferece apenas a suavidade silenciosa da luz ancestral, uma tela de fundo perfeita para o seu descanso, mantendo um mistério insondável. A aceitação do paradoxo de Fermi significa que pelo menos uma das nossas premissas na equação de Drake deve estar fundamentalmente errada, ou a probabilidade de a vida surgir é muito menor do que supomos, e a nossa Terra é um evento estatístico de raridade quase impossível
a hipótese do filtro raro, que será o foco do nosso próximo segmento, ou a probabilidade de uma civilização sobreviver a longo prazo é quase nula, pois existe uma barreira inevitável que as extingue, o conceito do grande filtro. Ou talvez, e esta é uma ideia que nos faz respirar fundo e expandir a mente para além dos nossos limites, a nossa compreensão de vida inteligente e tecnologia é demasiadamente limitada e eles estão se comunicando de formas que simplesmente não sabemos ou não somos capazes de detectar. Neste silêncio, a jornada apenas começou. O paradoxo de Fermi é o farol que nos guia para o mistério, o ponto de interrogação que paira sobre a nossa cabeça enquanto nos preparamos para o sono. Ele nos lembra de que o maior mistério talvez não seja o que está lá fora, mas sim por que ele está tão quieto. É a calma antes de um possível encontro, ou a calma eterna da solidão, um convite para refletir sobre a singularidade do nosso lar. É hora de fechar um pouco mais os olhos e permitir que essa vasta incerteza nos envolva com a promessa de novas descobertas. No próximo segmento, vamos examinar a primeira grande resposta a Fermi, uma que sugere que talvez sejamos raros de uma forma que nunca imaginamos. A viagem continua suave e ininterrupta pelo mapa das estrelas, levando-o para a próxima etapa do seu relaxamento profundo e do seu conhecimento silencioso. Se no momento anterior a nossa mente navegou pela vasta tapeçaria da probabilidade, guiada pela matemática esperançosa de Frank Drake, agora, com a mesma serenidade, precisamos aterrissar em uma teoria que contrasta violentamente com essa esperança. A hipótese do planeta raro, ou o filtro raro. Esta é uma das respostas mais convincentes ao paradoxo de Fermi, e ela sugere que talvez a vida não seja tão comum quanto pensamos, e que a nossa existência aqui, neste planeta azul e calmo, seja um evento estatisticamente improvável, uma raridade cósmica que beira o milagre. A beleza desta teoria reside na forma como ela detalha os inúmeros acidentes de sorte, ou os requisitos quase impossíveis de serem atendidos em conjunto, que foram necessários para que você, ouvinte, pudesse estar aqui agora, pronto para o sono. Para entender o filtro raro, precisamos primeiro examinar a complexidade da vida em sua forma mais evoluída, aquela que produz a inteligência e a tecnologia. É fácil supor que, se a vida microbiana pode existir sob o gelo de luas distantes, como Encélado ou Europa, ou em ambientes extremos na Terra, ela deve ser abundante em todo o universo. Mas a evolução da vida a partir de uma célula simples, até seres complexos e pensantes como nós, é uma jornada incrivelmente longa e cheia de obstáculos, cada um deles um filtro que a maioria dos planetas pode não ter superado. É como tentar atravessar um longo e silencioso corredor cósmico, onde a cada passo há uma porta blindada, e você precisa da chave perfeita, do tempo perfeito e da localização perfeita para abrir cada uma delas. O primeiro grande filtro está na própria formação do planeta e de seu sistema estelar. Não basta um mundo estar na zona habitável de sua estrela, aquela faixa dourada, onde a água líquida pode existir. É preciso que a estrela seja do tipo certo, nem muito grande, pois estrelas gigantes queimam o hidrogênio muito rapidamente e não dão o tempo de bilhões de anos que a vida complexa requer para evoluir. Nem muito pequena, pois as anãs vermelhas, embora vivam por trilhões de anos, emitem radiação em flares violentos que podem esterilizar qualquer superfície planetária, além de forçar os planetas habitáveis a estarem tão próximos que acabam ficando em rotação sincronizada, com um lado eternamente quente e o outro eternamente congelado. O nosso Sol, uma estrela amarela de tamanho médio, é incrivelmente estável, um guardião gentil que permitiu a vida florescer em paz por bilhões de anos. Essa estabilidade não é a norma, mas um feliz e silencioso acaso, um elemento de sorte que a maioria dos sistemas planetários não possui. Mas a singularidade não para na estrela. O planeta em si precisa de uma combinação improvável de fatores. Considere o papel da nossa Lua. Ela é desproporcionalmente grande para o tamanho da Terra, e sua presença é um acidente de sorte, resultado de uma colisão gigante no início da história do nosso sistema. No entanto, sem a Lua, a vida complexa poderia nunca ter existido.
É a gravidade da Lua que estabiliza a inclinação axial da Terra, mantendo as nossas estações relativamente suaves e previsíveis. Sem essa estabilização, a inclinação do eixo da Terra oscilaria drasticamente em escalas de tempo curtas, levando a mudanças climáticas caóticas e extremas que poderiam impedir o desenvolvimento de organismos complexos por tempo suficiente. A Lua é, portanto, um filtro gigantesco que a maioria dos exoplanetas pode não ter. A maioria dos planetas tem luas pequenas ou não tem nenhuma, deixando seu clima em um estado de eterna instabilidade, um berço turbulento demais para a lenta gestação da inteligência. Em seguida temos o escudo invisível, o filtro silencioso, o campo magnético. O núcleo fundido da Terra gira e cria um campo magnético protetor que se estende por milhares de quilômetros no espaço. Este campo nos defende constantemente do bombardeio de partículas carregadas do vento solar e dos raios cósmicos galácticos, que de outra forma varreriam a nossa atmosfera e esterilizariam a superfície. Para ter um campo magnético duradouro, um planeta precisa ter um núcleo parcialmente líquido e ativo, um motor interno que a maioria dos planetas pequenos perde à medida que esfriam e solidificam. Se a Terra fosse ligeiramente menor ou tivesse esfriado mais rapidamente, esse escudo teria desaparecido e a radiação teria destruído a biosfera complexa que evoluiu. A vida complexa, portanto, exige um motor planetário duradouro, uma engrenagem interna que trabalha silenciosamente para protegê-la. A própria arquitetura do nosso sistema solar apresenta outro filtro sutil, mas poderoso. A presença de um planeta gigante como Júpiter, em uma órbita estável e distante, funciona como um gigantesco aspirador de pó gravitacional. Ele atrai e desvia para longe de nós muitos dos cometas e asteroides errantes que, de outra forma, atingiriam a Terra com uma frequência catastrófica, impedindo períodos longos de estabilidade biológica. Sem Júpiter, o bombardeio de objetos seria tão constante que a vida complexa, que requer um longo e ininterrupto período de tempo para se desenvolver, nunca teria a chance de evoluir além das formas mais básicas. Júpiter, o gigante gasoso, é o nosso guarda-costas cósmico, um elemento essencial na rotina de segurança do nosso sistema solar. A sua posição e tamanho são uma barreira de sorte, protegendo a quietude necessária para a evolução. Finalmente, chegamos aos filtros biológicos e geológicos no próprio planeta. A Terra é o único exemplo que conhecemos a ter placas tectônicas ativas por bilhões de anos. Este processo geológico é muito mais do que terremotos e vulcões. Ele é o termostato do planeta. O movimento das placas recicla o carbono, um elemento essencial à vida, retirando-o da atmosfera através da formação de rochas carbonáticas e o liberando de volta através da atividade vulcânica. Esse ciclo lento e constante do carbono regula a temperatura global, evitando que a Terra congele permanentemente ou superaqueça. Sem placas tectônicas, o carbono seria aprisionado ou liberado em excesso, tornando as condições de temperatura insustentáveis. A geologia, silenciosamente, manteve a Terra na janela da vida, uma rotina de reciclagem profunda que é invisível, mas vital para a nossa sobrevivência. Este é um mecanismo de controle de temperatura que a maioria dos planetas rochosos pode não ter. A soma de todos esses filtros, a estrela certa, o planeta no lugar certo da galáxia, longe do centro caótico e radioativo, a Lua gigante, o escudo magnético, o planeta protetor como Júpiter e a dança precisa das placas tectônicas é o que faz a vida complexa ser vista como a exceção e não a regra. A hipótese do planeta raro não diz que a vida microbiana não possa ser comum. Ela apenas afirma que a transição de células simples para organismos multicelulares complexos, o passo que levou aos peixes, às árvores e, finalmente, a nós, é tão improvável, dependendo de tantos fatores interdependentes, que o silêncio cósmico se torna compreensível. O paradoxo de Fermi é resolvido se aceitarmos esta teoria pelo fato de que não há ninguém lá fora para falar, porque o universo está cheio de mundos que falharam em um ou mais desses testes de sobrevivência cósmica. Eles são mundos parados no tempo biológico, presos na fase microbiana,
ou estéreis devido a um flare estelar ou a um impacto catastrófico. A implicação poética do filtro raro, enquanto você se aconchega para o sono, é profunda. Ela transforma a nossa solidão de uma tragédia em um milagre. Não somos apenas um ponto azul no espaço, mas sim o produto final de uma cadeia de eventos cósmicos de sorte quase impossível. Se esta teoria estiver correta, então o grande silêncio não é um sinal de que algo terrível espera as civilizações no futuro, mas sim uma confirmação da nossa singularidade e da preciosidade da vida complexa. É a constatação de que a rotina da vida e a rotina do universo, para funcionar em sincronia e criar a inteligência, exigiram uma perfeição que raramente é repetida na vastidão escura. O silêncio, neste caso, é a prova de quão difícil é realmente criar um lar estável para mentes pensantes. A jornada continua, e o universo sussurra uma nova teoria. Se a hipótese do planeta raro resolve o paradoxo, afirmando que a vida complexa é quase impossível de surgir, o nosso próximo passo nos levará à teoria oposta, e talvez mais assustadora, a de que a vida surge facilmente, mas há algo que a impede de durar. É hora de mover a nossa atenção para o conceito do grande filtro, o lado sombrio e filosófico da equação de Fermi. Se no momento anterior a nossa mente se tranquilizou com a noção de que somos sortudos, sobreviventes de uma série de eventos cósmicos de extrema raridade, a hipótese do planeta raro, o passo seguinte em nossa jornada para o sono nos leva a uma teoria muito mais sombria e introspectiva. É o conceito do grande filtro, e a sua beleza poética reside exatamente na sua capacidade de inverter a nossa percepção sobre a vida. Enquanto o planeta raro sugeria que a vida complexa é quase impossível de surgir, o grande filtro assume uma premissa mais assustadora, que a vida, inclusive a inteligente, pode ser razoavelmente comum, mas há algo no caminho da evolução que atua como uma barreira de extinção inevitável, um mecanismo cósmico que impede as civilizações de alcançarem a idade galáctica. Imagine a evolução de uma civilização desde o surgimento da vida simples até o domínio da viagem interestelar, como uma longa escadaria de luz tênue. O grande filtro é um desses degraus que é tão alto, tão perigoso ou tão improvável de ser superado, que a maioria das formas de vida falha. Ele é o ponto exato onde todas as civilizações param, ou, mais dramaticamente, são destruídas. A filosofia por trás desta ideia sugere que a tecnologia e a inteligência avançada podem não ser uma garantia de futuro, mas sim uma corrida contra o tempo, onde o prêmio é a sobrevivência e a falha é o silêncio eterno, o destino comum de milhões de mundos que nunca enviaram uma mensagem. A questão crucial do grande filtro, o elemento que nos faz suspirar na escuridão e que permeia o paradoxo de Fermi, é: onde exatamente está este grande filtro? A resposta a essa única pergunta determina o nosso futuro e a nossa esperança no cosmos. Existem duas possibilidades principais, ambas carregadas de profundo peso filosófico e que merecem a sua mais calma atenção enquanto se prepara para o descanso. A primeira possibilidade, a mais otimista e, de certa forma, a mais reconfortante, é que o grande filtro está definitivamente atrás de nós. Se o filtro estiver no nosso passado, isso significa que nós, a humanidade, já o superamos. Somos os raros sobreviventes, os únicos, até onde podemos observar, que conseguiram passar por um obstáculo evolutivo de dificuldade astronômica. Pense na dificuldade de eventos como a abiogênese, o surgimento da vida a partir da não-vida. Talvez o passo de criar a primeira molécula replicante, o DNA ou RNA inicial, a partir de um caldo químico primordial em um planeta caótico, seja o verdadeiro milagre improvável. O universo pode estar repleto de mundos quimicamente inertes, à espera de um motor biológico que nunca se acendeu. Outro candidato forte para um filtro passado é a eucariogênese, a criação de células complexas com núcleo e organelas, que deu origem a toda a vida visível, incluindo você, o ouvinte, e toda a complexidade que existe ao seu redor. Este passo levou cerca de 2 bilhões de anos para acontecer em nosso planeta, e por razões que a ciência ainda luta para entender completamente, pode ser um evento de raridade extrema.
A transição de organismos unicelulares simples para a complexidade das plantas e animais é um salto tão vasto que pode ser o gargalo que a maioria dos planetas nunca atravessa. Se o grande filtro for um desses passos iniciais, então o silêncio cósmico não é um aviso de perigo, mas uma confirmação da nossa sorte extraordinária e da nossa singularidade. Isso nos daria a esperança de que, se pudermos sobreviver aos nossos próprios desafios contemporâneos, guerras, mudanças climáticas, o vasto céu à nossa frente estará aberto para a nossa expansão, sem barreiras biológicas intransponíveis à espera. O silêncio neste cenário é a prova de que somos os primeiros a ter chegado a este ponto, os pioneiros no limiar da noite, com a responsabilidade de levar a vida complexa para além de sua estrela de origem. No entanto, a segunda possibilidade, aquela que sussurra o verdadeiro terror no nosso ouvido, é que o grande filtro está lamentavelmente à nossa frente. Se o filtro estiver no nosso futuro, significa que a vida complexa e a inteligência são eventos relativamente comuns no universo, e as civilizações florescem em muitos lugares. Mas em um determinado estágio de seu desenvolvimento tecnológico, existe um obstáculo que é inevitável e catastrófico, um ponto de não retorno que leva à autodestruição ou à extinção. Esta é a visão mais sombria do paradoxo de Fermi. Não vemos ninguém, porque todas as civilizações avançadas chegam a um ponto onde se autoexterminam, e o nosso avanço tecnológico não é um sinal de sucesso e de esperança, mas sim um doloroso e lento aviso da nossa própria iminente destruição. Se esta for a verdade, então cada novo satélite que lançamos, cada novo avanço em inteligência artificial ou em armas destrutivas, nos aproxima não da glória galáctica, mas da aniquilação silenciosa, do destino comum de todos aqueles que vieram antes de nós. Quais seriam os mecanismos desse grande filtro futuro? As especulações são muitas e nos convidam a refletir sobre os nossos próprios medos. Poderia ser uma guerra nuclear de escala global que destrói a biosfera? Ou uma praga biológica autoinduzida? Poderia ser uma inteligência artificial descontrolada que evolui rapidamente e vê a humanidade como uma ameaça biológica ou um obstáculo ineficiente? Essa é uma preocupação moderna que não pode ser ignorada. A criação de uma superinteligência que, em sua busca por eficiência, decide que a humanidade é um desperdício de recursos ou um risco à estabilidade galáctica. A ausência de sinais pode ser a prova de que a inteligência artificial é a primeira e última criação de toda a civilização, o guardião silencioso de um cosmos vazio de vozes. Ou talvez a mais insidiosa, a incapacidade de uma civilização de gerenciar os recursos limitados do seu próprio planeta, a poluição tóxica, a exaustão de minerais essenciais ou o colapso climático, levando a uma lenta, mas inevitável, queda na complexidade social e ao fim da capacidade tecnológica. Nesse cenário, o silêncio cósmico que nos embala é a prova de que a tecnologia, em vez de ser uma ferramenta de expansão e sobrevivência, é o nosso próprio mecanismo de autodestruição. Olhar para o céu neste contexto não é mais uma busca por amigos, mas uma contagem silenciosa de fracassos evolutivos, onde cada civilização tropeça em sua própria arrogância ou ineficiência, incapaz de se unificar para a sobrevivência de longo prazo. Essa reflexão nos leva ao conceito da escala de Kardashev, um sistema que classifica as civilizações com base na quantidade de energia que conseguem utilizar. Tipo primo, usam toda a energia do seu planeta. Tipo Sims, usam toda a energia da sua estrela, talvez com uma esfera de Dyson para captura total. E tipo Terceis, usam a energia de toda a sua galáxia. Se houvesse muitas civilizações do tipo Terceis por aí, veríamos sinais óbvios de sua presença. Eles estariam remodelando galáxias inteiras, deixando assinaturas de calor ou variações de luz que seriam inconfundíveis. O fato de não vermos nenhuma delas, de não detectarmos nenhum desses megaprojetos cósmicos que consumiriam vastas quantidades de energia estelar, apoia a ideia de que o grande filtro, seja ele no passado ou no futuro, é extremamente eficaz em limitar a longevidade das civilizações a um ponto muito
abaixo da civilização tipo segundo. O grande filtro, portanto, é o muro que separa a nossa civilização tipo zero, que usa a energia de seu planeta de forma ineficiente, de se tornar verdadeiramente interplanetária. A transição para um nível IN exige uma coordenação global e um uso sustentável de recursos que até agora a humanidade não demonstrou ter de forma consistente. A falha em fazer essa transição pode ser o nosso filtro, e a nossa autodestruição silenciosa seria a resposta final ao paradoxo de Fermi. A teoria do grande filtro nos convida a uma reflexão profunda enquanto a noite avança. Se estiver no nosso passado, podemos dormir em paz, sabendo que somos especiais. Se estiver no futuro, devemos dormir com a urgência silenciosa de quem sabe que a nossa própria capacidade de criar pode ser o gatilho da extinção. O silêncio, aqui, é um espelho. Ele reflete de volta para nós a pergunta: conseguiremos alcançar a maturidade tecnológica e o autoconhecimento antes que a nossa própria capacidade de criar nos destrua? É a prova de que a nossa maior luta neste vasto cosmos pode não ser contra um invasor alienígena, mas contra a nossa própria natureza de autodestruição potencial. O grande filtro é o fantasma da destruição que assombra a equação de Drake, transformando as milhões de civilizações esperadas em milhões de fracassos silenciosos. E agora, com a sua mente relaxada pela gravidade desta ideia, nos preparamos para o próximo momento da história, onde a atenção se volta dos grandes silêncios filosóficos para os raros sussurros, aqueles momentos isolados em que o universo pareceu, de fato, tentar nos enviar uma mensagem. Até este ponto de nossa jornada silenciosa, nos concentramos nas vastas teorias que tentam explicar a ausência de vozes, a alta probabilidade de extinção, o grande filtro, ou a inacreditável raridade da vida complexa, a hipótese do planeta raro. Essas são as explicações lógicas e filosóficas para o grande silêncio de Fermi. Agora, no entanto, vamos mudar o foco e desviar a atenção do silêncio para ouvir os poucos e raros sussurros que o universo já nos enviou. Aqueles momentos isolados e quase mágicos em que o cosmos pareceu, por um instante fugaz, tentar nos dizer algo, quebrando o enigma do vazio. O mais famoso desses sussurros é, sem dúvida, o sinal WOW. A história deste evento é um clássico na busca por inteligência extraterrestre, o chamado Projeto Busca por Inteligência Extraterrestre, ou simplesmente Projeto 7, e ela nos convida a fechar os olhos e a imaginar a quietude de um observatório. Corria o ano de 1977, e o radiotelescópio Big Ear, Orelha Grande, da Universidade Estadual de Ohio, estava pacientemente rastreando as frequências de rádio do céu. O projeto Busca por Inteligência Extraterrestre, nesta época, buscava sinais em torno da frequência de 1420 MHz, que é a frequência naturalmente emitida pelo hidrogênio neutro, o elemento mais abundante no universo. A lógica dos cientistas era elegante em sua simplicidade. Qualquer civilização inteligente, sabendo que essa frequência é universalmente conhecida, usaria-a como um farol cósmico, um ponto de encontro no dial do universo, um cumprimento que todos poderiam reconhecer. Na noite de 15 de agosto, o voluntário e astrônomo Jerry Ehman estava revisando a pilha de dados impressos pelo telescópio. O papel, que registra a intensidade dos sinais recebidos, era preenchido por uma sequência de números e letras que representavam a força da radiação captada. A maioria dos dados era ruído de fundo, fraco e aleatório, o murmúrio normal do universo. De repente, em uma coluna, Ehman viu uma sequência que fez seu coração disparar. Em vez de números de 1 ou 2, ele viu a sequência alfanumérica, 6EQUJ5. Essa sequência representava um sinal que era 30 vezes mais forte do que o ruído normal do espaço profundo. O mais crucial é que era um pulso de rádio de banda estreita, o que significa que estava concentrado em uma única frequência precisa, exatamente o tipo de sinal que se esperaria de uma transmissão artificial e intencional, e não de um fenômeno natural, que tende a espalhar sua energia por uma vasta gama de frequências. O sinal durou apenas 72 segundos,
o tempo exato que o telescópio Big Ear podia observar um ponto no céu devido à rotação da Terra. Ele apareceu no hemisfério norte, vindo da direção da constelação de Sagitário, próximo ao aglomerado globular M55. A precisão, a força e a duração do sinal eram tão perfeitas, tão exatamente o que a busca por inteligência extraterrestre estava procurando, que Jerry Ehman simplesmente circulou o código no papel e escreveu a anotação que batizaria o evento para sempre. Uau! Apesar de todas as tentativas subsequentes de rastrear ou reconfirmar o sinal, ele nunca mais foi detectado. A fonte permanece um mistério. Se foi uma civilização distante, por que enviou apenas um único breve sussurro e depois se calou? O sinal Uau é a manifestação mais dramática do paradoxo de Fermi. A única vez que tivemos o que parecia ser uma resposta, ela foi fugaz, não repetível, e nos deixou com mais dúvidas do que certezas. É a prova de que talvez as vozes estejam lá, mas são raras e difíceis de capturar, ou talvez, e esta é a ideia que embala o sono, a civilização que o enviou pode ter desaparecido logo depois, vítima de seu próprio grande filtro, e aquele sinal foi seu último adeus. Avançando no tempo, a nossa busca por indícios mudou drasticamente, especialmente com a recente revelação de relatos oficiais de fenômenos aéreos não identificados, ou, como são tecnicamente chamados pelos governos, fenômenos aéreos não identificados, UAPs. Por décadas, avistamentos foram relegados à ficção científica e a teorias marginais. No entanto, o mistério ganhou uma nova e profunda credibilidade quando o governo americano e a Marinha dos Estados Unidos começaram a desclassificar e confirmar a autenticidade de vídeos e relatórios que mostram fenômenos que a tecnologia humana atual não consegue explicar. O primeiro grande ponto de virada veio com a divulgação de vídeos da Marinha, como os famosos FLIRUM, Jimbao e GoFast. Esses vídeos não mostram luzes distantes e piscantes. Eles mostram objetos reais, capturados por sistemas de radar e câmeras infravermelhas de aeronaves de caça FA-18 Super Hornet. Os pilotos, profissionais altamente treinados, descreveram as manobras desses fenômenos aéreos não identificados como desafiadoras das leis da física conhecidas. Eles aceleram a velocidades hipersônicas, param instantaneamente, mudam de direção sem inércia aparente e, notavelmente, não possuem sistemas de propulsão visíveis, como asas ou exaustão de motor. Eles parecem operar sem as restrições térmicas ou de aceleração, que são fundamentais para a nossa própria engenharia aeronáutica. O mais desconcertante é a capacidade desses objetos de descer de altitudes elevadíssimas para o nível do mar em segundos, sem um sonic boom audível, sugerindo uma tecnologia de controle de inércia ou de manipulação do espaço-tempo que transcende o nosso conhecimento. O impacto científico e filosófico dessas divulgações é imenso, pois ele desloca a discussão da crença para a análise de dados de alta qualidade, aceita e documentada por agências governamentais. O Pentágono, através de seu grupo de trabalho de fenômenos aéreos não identificados e posteriormente do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, confirmou a autenticidade dos vídeos e relatórios, afirmando que os fenômenos representam um risco real à segurança aérea e que não há explicação terrestre conhecida para suas capacidades de desempenho. É crucial entender a distinção feita por estas agências, incluindo a Agência Espacial Americana, NASA, que também se envolveu na análise. Eles não confirmaram que são alienígenas, mas sim que são não identificados e demonstram capacidades que a humanidade ainda não possui. Se esses fenômenos não são nossos, russos, chineses ou de qualquer nação terrestre, a única conclusão lógica, embora espetacular, é que a tecnologia é de uma origem não humana. Essa não humanidade pode ser extraterrestre interdimensional ou de alguma civilização terrestre muito mais avançada e secreta. O ponto é que eles representam uma tecnologia que viola o nosso atual entendimento da física. O paradoxo de Fermi, neste contexto, ganha uma nova nuance. Talvez o grande silêncio não seja um silêncio total,
mas um silêncio intencional. Se os fenômenos aéreos não identificados representam uma visitação, isso sugere que a vida inteligente não só existe, como é capaz de viagem interestelar e já está aqui. Sua aparente discrição, a forma como eles evitam o contato aberto, pode ser a chave para o enigma de Fermi. Talvez as civilizações avançadas não queiram se comunicar via rádio. O farol do projeto busca por inteligência extraterrestre, mas sim através da exploração física e do estudo discreto, o espião dos fenômenos aéreos não identificados. Esses mistérios, desde o único UAU até os vídeos confirmados da Marinha, nos lembram que a vastidão do universo é muito mais complexa do que nossas teorias de probabilidade. Eles são as pequenas fendas na cortina do grande silêncio, momentos que nos fazem questionar. O silêncio é uma barreira de distância, um filtro de extinção ou uma escolha consciente de não interagir? O próximo momento de nossa jornada vai se aprofundar nessa última ideia, a possibilidade de que o silêncio não seja acidental, mas uma estratégia de sobrevivência cósmica, um conceito conhecido como a teoria da floresta negra. Se nos momentos anteriores nos concentramos no silêncio e nos raros sussurros, desde a fugaz esperança do sinal UAU até a perplexidade dos relatórios oficiais de fenômenos aéreos não identificados, agora a nossa meditação se aprofunda em uma das teorias mais frias e instigantes que buscam resolver o paradoxo de Fermi. A ideia de que o silêncio que nos cerca não é um acidente de raridade biológica ou um fracasso evolutivo, mas sim uma estratégia de sobrevivência inteligente. Esta é a teoria da Floresta Negra, uma conexão filosófica que transforma a vasta e escura tapeçaria do espaço em um campo de caça perigoso e silencioso, onde a discrição é a única lei. A premissa da teoria da Floresta Negra é simples e brutal, extraída de uma lógica de sobrevivência em ambientes de competição extrema. O universo é um lugar perigoso, onde a confiança é fatal. Imagine a galáxia como uma vasta e escura floresta, onde cada ponto de luz, cada estrela e planeta habitável é um esconderijo potencial. A Floresta Negra assume que a vida inteligente é de fato abundante, como a equação de Drake sugere. No entanto, ela também assume que o principal motivador de qualquer civilização avançada é a suspeita e a autopreservação. Em um universo onde os recursos são finitos e a distância é vasta, você não pode saber as intenções de um vizinho cósmico. Você não sabe se eles virão em paz ou com intenções predatórias. Neste cenário de desconfiança cósmica, a ação mais segura e racional, se uma civilização detecta o sinal de outra, é ter medo e agir preventivamente. Ela tem essencialmente duas escolhas. A primeira é responder e arriscar a competição futura por recursos, ou até mesmo um ataque. A segunda, e a mais segura para sua própria longevidade, é eliminar o potencial competidor antes que ele se torne uma ameaça tecnológica. O custo de destruir uma civilização distante, que ainda não domina o voo espacial, é baixo, mas o custo de ser destruído por ela no futuro é a aniquilação total. Portanto, nesta visão, o cosmos é um lugar onde a regra de ouro não é a comunicação amigável do projeto Busca por Inteligência Extraterrestre, mas sim o silêncio radiofônico absoluto. Qualquer civilização madura e verdadeiramente inteligente sabe que a emissão de sinais de rádio, como fazemos na Terra há cerca de um século, é o equivalente a acender uma lanterna no meio de uma floresta à noite, gritando e anunciando a sua localização para predadores desconhecidos. O silêncio, neste contexto, torna-se a única garantia de longevidade. O fato de não ouvirmos ninguém é, paradoxalmente, a prova de que todos os que sobreviveram por tempo suficiente para dominar a tecnologia avançada aprenderam a lição mais importante: quem se manifesta, morre, e quem permanece em silêncio, vive. Esta teoria fornece uma explicação elegante para o paradoxo de Fermi, que dispensa a raridade da vida. Ela resolve o silêncio sem precisar da hipótese do planeta raro e sem precisar de um grande filtro natural que nos extinga. O filtro é, na verdade, a própria interação predatória entre as civilizações. O silêncio é a poética armadilha da Floresta Negra. E se esta teoria estiver correta,
A nossa própria emissão de ondas de rádio e as mensagens que enviamos para o espaço são atos de suicídio cósmico inconsciente. Esta ideia se conecta diretamente com o conceito de civilizações tipo Zuns e tipo Tersei na escala de Kardashev. Lembre-se, essa escala classifica as civilizações pela quantidade de energia que controlam. Uma civilização tipo Segundo controlaria toda a energia de sua estrela, talvez usando uma esfera de Dyson, uma vasta mega-estrutura que englobaria o astro para capturar cada quantum de energia. Uma civilização tipo 3 controlaria a energia de uma galáxia inteira. A busca por essas megaprojetos, chamadas tecnossinaturas, é uma área ativa da astronomia, mas até agora o cosmos não nos apresentou nenhuma esfera de Dyson óbvia. Onde está o impacto dessa busca? Se o grande filtro não nos extinguiu e a vida é comum, então deveria haver civilizações tipo Seus e tipo Terceiro por aí. A Floresta Negra oferece uma explicação para a ausência de suas tecnossinaturas visíveis. Talvez essas civilizações existam, mas operam com o máximo de discrição energética possível. Elas não constroem esferas de Dyson óbvias que irradiam calor no infravermelho, mas usam formas de energia ou camuflagem que as tornam invisíveis para nós. Elas podem estar, literalmente, escondidas na escuridão do espaço, utilizando a sua tecnologia avançada não para anunciar a sua presença, mas para apagá-la. O impacto disso em nossa visão de mundo é profundo. Transforma a nossa busca de uma caça a um farol em uma busca por uma agulha camuflada. Isso significa que as civilizações mais avançadas não são aquelas que brilham mais, mas sim as que se tornam mais silenciosas e mais eficientes em ocultar sua assinatura energética. Essa é a verdadeira barreira tecnológica que pode estar em jogo, a barreira da discrição. Essa reflexão sobre o silêncio intencional nos leva de volta aos fenômenos aéreos não identificados, observados pelos governos. Se esses fenômenos aéreos não identificados são de fato de origem não humana e representam uma visitação, sua descrição, aparecendo e desaparecendo sem deixar rastros compreensíveis, pode ser uma manifestação sutil e controlada da teoria da Floresta Negra. Eles não estão aqui para serem vistos, mas talvez para observar e avaliar se a nossa própria civilização está perto de alcançar a capacidade de viagem interestelar e, mais importante, se representamos uma ameaça que precisa ser neutralizada. O silêncio, neste caso, não é apenas a ausência de som, é a tensão de uma emboscada que ainda não se concretizou. É uma ideia que nos convida a dormir com a leve incerteza de que estamos sendo observados de perto. A quietude da noite espelha a quietude do universo, mas esta nova perspectiva nos diz que a calma pode estar mascarando uma intensa vigilância. Com a sua mente embalada por esta conexão entre a tecnologia invisível e a sobrevivência cósmica, avançaremos para o próximo momento, onde exploraremos como essa solidão, ou a potencial ameaça, moldou a própria alma humana. Neste ponto de nossa jornada cósmica e suave, já exploramos o paradoxo de Fermi sob a luz fria da estatística, a complexidade biológica do planeta raro e o terrível medo da autodestruição ou vigilância, o grande filtro e a Floresta Negra. Agora vamos desviar a atenção das estrelas e voltar o olhar para dentro, examinando o impacto mais profundo e duradouro que a pergunta "Onde estão todos?" teve na alma humana. A nossa relação com o grande silêncio não é apenas científica, mas profundamente cultural, filosófica e psicológica. A possibilidade de estarmos sós, ou de sermos a única voz que ecoa, moldou a nossa arte, a nossa religião e a nossa própria definição de humanidade. A busca por vida além da Terra é quase tão antiga quanto a própria contemplação. Na antiguidade, filósofos gregos já debatiam a pluralidade dos mundos, imaginando que as estrelas eram sóis com seus próprios planetas. No Renascimento, figuras como Giordano Bruno foram além, defendendo a ideia de que o universo era infinito e, portanto, repleto de seres vivos. Essa ideia, no entanto, sempre foi travada por uma tensão profunda. Se o universo é vasto e cheio de vida, isso diminui a importância da Terra e, por extensão, da humanidade? E se Deus,
ou qualquer força criadora criou outros seres, qual é o nosso papel único no cosmos? O impacto do paradoxo de Fermi na nossa cultura moderna é talvez mais evidente na ficção científica. O silêncio cósmico não apenas inspirou histórias de esperança e exploração, Star Trek, como também deu origem a narrativas sombrias de solidão, Contact, e, crucialmente, de invasão e conflito, Guerra dos Mundos. O medo do desconhecido, que o grande silêncio amplifica, traduziu-se no conceito de que se encontrarmos alguém, eles serão tecnologicamente superiores e, invariavelmente, predatórios. A teoria da Floresta Negra, que discutimos no momento anterior, é a manifestação mais clara desse medo cultural de que o universo não é um lugar acolhedor, mas sim um palco de competição. A quietude do espaço, no entanto, também gerou um sentimento de responsabilidade existencial. O projeto busca por inteligência extraterrestre, com sua paciência monástica e sua escuta silenciosa, não é apenas um experimento científico, é um ato de profunda esperança humana. Ele representa o nosso desejo inerente de não estarmos sós, de encontrar um eco para a nossa própria consciência. A comunidade científica, ao dedicar décadas e recursos à escuta, transformou a dúvida de Fermi em um motor de busca por significado. Mas e se a resposta for o silêncio permanente? O efeito psicológico da solidão cósmica é avassalador. Se a hipótese do planeta raro estiver correta, ou se o grande filtro estiver no nosso passado, a nossa singularidade nos confere um peso imenso. Isso eleva a importância de cada vida, de cada espécie, e da própria biosfera terrestre a um patamar de valor inestimável. A humanidade, e a vida na Terra, torna-se o único experimento de consciência bem-sucedido conhecido no universo. Nesse contexto, a nossa falha em resolver problemas terrestres como guerras ou o colapso climático não é apenas uma tragédia local, mas uma perda cósmica irreparável. A ausência de vizinhos nos obriga a nos tornarmos os guardiões de um tesouro que não tem preço. A relação com o cosmos também se manifesta na nossa incessante necessidade de criar megaprojetos e grandes narrativas. O ser humano, ao se deparar com a vastidão, projeta nela o seu próprio desejo de grandeza. A escala de Kardashev, com suas civilizações tipo Pindu, tipo Sundu e tipo 3, é menos uma medida de engenharia e mais uma escala de ambição humana. Ela nos permite sonhar com um futuro, onde superamos nossos limites planetários e nos tornamos mestres da energia estelar. Essa projeção é uma tentativa de preencher o vazio com a nossa própria capacidade, de responder a Fermi não encontrando outros, mas nos tornando o que Fermi esperava que existisse. O desejo de construir uma esfera de Dyson ou de colonizar a galáxia é, em parte, uma reação à solidão do universo. Até mesmo os fenômenos aéreos não identificados têm um impacto cultural profundo. O fato de o governo americano ter confirmado a autenticidade de vídeos de objetos com tecnologia não humana causou uma reavaliação maciça da nossa realidade. Isso quebra a velha narrativa de que estamos sós e a substitui pela incerteza controlada de que alguém mais está aqui. O impacto psicológico reside na admissão de que não somos a civilização tecnologicamente mais avançada na vizinhança. Isso gera humildade e, ao mesmo tempo, uma renovada urgência em entender a física por trás dessas manifestações. A presença, mesmo discreta, de uma tecnologia superior nos força a reavaliar os nossos próprios limites e a nos perguntar o que eles sabem sobre o grande filtro que nós ignoramos. A solidão, ou a potencial companhia do cosmos, nos impulsiona, nos assusta e nos define. A pergunta de Fermi não é apenas para os astrofísicos, é para os poetas, para os teólogos e para todos nós. Ela nos convida a meditar sobre a brevidade da nossa existência diante da imensidão do tempo cósmico e a valorizar a raridade da nossa consciência. Com a sua mente já embalada pela profundidade destas implicações culturais, moveremos agora a nossa atenção para o futuro. Se a busca por vida inteligente é uma jornada de séculos, quais são as ferramentas e as esperanças que o futuro nos reserva? O próximo momento de nossa história nos levará aos avanços tecnológicos mais recentes,
mostrando como a humanidade está ativamente respondendo à pergunta de Fermi, consciência e persistência. Se o grande silêncio de Fermi nos confrontou com o medo da solidão e com a possibilidade da nossa própria autodestruição, o momento atual da nossa história se volta para o futuro, para a esperança e para a ferramenta de observação mais poderosa que a humanidade já construiu. A busca por uma resposta à pergunta, onde estão todos, não parou. Ela apenas se tornou mais sofisticada, mais paciente e mais abrangente. Estamos entrando em uma era de ouro da astrofísica, onde a ciência finalmente tem os olhos e ouvidos capazes de farejar a vida em outros mundos, transformando a especulação em pesquisa meticulosa. O pilar da esperança no futuro continua sendo o projeto Busca por Inteligência Extraterrestre, ou simplesmente Projeto 7. Fundado na crença de que civilizações avançadas usariam o rádio para se comunicar, o Projeto 7 opera como uma escuta paciente e monástica. Eles rastreiam bilhões de frequências no espectro de rádio, esperando capturar a repetição de um sinal que não pode ser explicado por um pulsar, um quasar ou qualquer fenômeno astrofísico conhecido. A beleza do Projeto 7 reside na sua humildade e na sua vasta escala de tempo. Eles entendem que o universo é imenso e que uma mensagem de uma civilização distante pode ter viajado por milhares de anos-luz, chegando a nós como um sussurro fraco e singular. A sua rotina é a de um bibliotecário cósmico, catalogando o silêncio na esperança de encontrar uma única página escrita por mãos que não são as nossas. A persistência dessa busca é a prova de que a humanidade se recusa a aceitar a solidão como a verdade final. No entanto, o futuro da busca se expandiu muito além do rádio. O advento de telescópios espaciais de nova geração mudou o foco do que chamamos de tecnossinaturas, como os sinais de rádio ou os megaprojetos de uma esfera de Dyson, para o que agora são chamadas de bioassinaturas. Uma bioassinatura é a evidência química de que a vida, mesmo que apenas microbiana, está alterando a atmosfera ou a superfície de um planeta de uma forma que a geologia sozinha não poderia explicar. O principal caçador dessas bioassinaturas é o telescópio espacial James Webb. Este gigante da observação infravermelha representa um salto quântico na nossa capacidade de analisar exoplanetas. Antes do Webb, podíamos detectar exoplanetas e estimar o seu tamanho. Agora, o Webb pode fazer muito mais. Usando uma técnica chamada espectroscopia de trânsito, o telescópio observa a luz de uma estrela quando um planeta passa à sua frente. Ao analisar quais comprimentos de onda de luz são absorvidos pela fina borda da atmosfera do planeta, os cientistas podem determinar a sua composição química. E é aí que entra a esperança da vida. A detecção de certos gases na atmosfera de um exoplaneta, em grandes quantidades e em conjunto, pode ser a prova de uma biosfera ativa. Por exemplo, a descoberta simultânea de oxigênio e metano na atmosfera de um planeta é um forte indicativo de vida. O oxigênio é altamente reativo e se esgota rapidamente, a menos que seja constantemente reabastecido por um processo biológico como a fotossíntese, o que é uma grande notícia para nós, pois esse é o nosso próprio processo de vida. O metano, por sua vez, também se degrada rapidamente. Se os dois gases coexistem em grandes quantidades, isso sugere um desequilíbrio químico ativo, quase certamente causado por seres vivos. O telescópio espacial James Webb está focado em analisar atmosferas de planetas rochosos que orbitam anãs vermelhas, as estrelas mais comuns na nossa galáxia, aumentando drasticamente o nosso potencial de encontrar uma bioassinatura. Além das bioassinaturas, a busca por tecnoassinaturas também se sofisticou. Em vez de apenas escutar o rádio, os astrônomos estão agora à procura de sinais visuais de tecnologia alienígena. Isso inclui a busca por variações de luz que indicariam a construção de grandes estruturas, ou até mesmo sinais de poluição industrial em atmosferas distantes, como a detecção de clorofluorcarbonetos, gases que só são produzidos industrialmente e que seriam a assinatura de uma civilização industrializada, mesmo que ela não quisesse se comunicar. A beleza poética deste futuro é que ele transforma a nossa própria poluição
em uma potencial ferramenta de detecção de outras. O mistério dos fenômenos aéreos não identificados, que exploramos anteriormente, também define uma nova tendência para o futuro da ciência. A aceitação governamental de que existem objetos com capacidades tecnológicas que não conseguimos explicar gerou uma pressão para que a ciência se envolva ativamente na sua análise. A Agência Espacial Americana já começou a direcionar estudos para analisar esses fenômenos, aplicando o rigor científico para transformar os relatos de pilotos em dados quantificáveis. O futuro pode envolver a construção de observatórios terrestres especializados, equipados com câmeras infravermelhas e espectrômetros avançados, dedicados não à busca por sinais distantes, mas à vigilância do nosso próprio céu, aceitando que a resposta de Fermi pode estar muito mais próxima do que imaginávamos, operando na nossa própria atmosfera com discrição surpreendente. O futuro do paradoxo de Fermi é, portanto, uma tapeçaria de paciência e poder tecnológico. O projeto Busca por Inteligência Extraterrestre nos ensina a ter a paciência de ouvir por milênios, enquanto o telescópio espacial James Webb nos dá a capacidade de farejar a vida a milhares de anos-luz de distância. Juntos, eles representam a recusa da humanidade em aceitar o silêncio. Eles são a nossa resposta mais poderosa à pergunta de Fermi. Não vamos parar de procurar até que a vastidão do universo seja compreendida. A nossa tecnologia mais avançada está, no fundo, dedicada a resolver esta única e profunda dúvida existencial. E é com esta nota de esperança científica e determinação silenciosa que nos aproximamos do fim da nossa jornada. O que resta agora é unir todas essas peças do silêncio, da raridade e da potencial ameaça em uma única e serena reflexão final. Chegamos agora ao ponto de maior quietude da nossa longa jornada, o momento de unir a ciência, o medo e a esperança em uma única e serena reflexão. Exploramos a vastidão da probabilidade com a equação de Drake, nos assustamos com a lógica da extinção pelo grande filtro, nos maravilhamos com a sorte da hipótese do planeta raro e nos inquietamos com os raros sussurros do sinal "Uau" e dos fenômenos aéreos não identificados. O que nos resta no final de tudo é o paradoxo de Fermi em sua forma mais pura, o silêncio. E é neste silêncio que a beleza da nossa solidão ou da nossa iminente descoberta finalmente se revela. O paradoxo de Fermi deixa de ser uma pergunta científica e se transforma em um espelho cósmico. Ele reflete de volta para a humanidade não o que está lá fora, mas quem nós somos e quem podemos nos tornar. Se a verdade estiver na hipótese do planeta raro, o silêncio é uma confirmação da nossa responsabilidade. Se somos o resultado de uma cadeia quase impossível de acidentes de sorte, a estrela certa, a lua gigante, o planeta protetor, então a vida complexa na Terra não é apenas preciosa, ela é, até onde sabemos, insubstituível. A nossa solidão, neste caso, nos obriga a ser os guardiões de um tesouro cósmico. O peso de toda a consciência conhecida recai sobre os nossos ombros. O paradoxo nos ensina com a quietude de um vasto deserto que a maior façanha não é viajar para as estrelas, mas proteger o lar que as estrelas nos permitiram construir. O silêncio, então, é uma meditação sobre a fragilidade da vida e o dever de preservá-la. Se a verdade estiver no grande filtro à nossa frente, o silêncio é um alerta. Ele nos lembra que a tecnologia, que nos permite ouvir o rádio-céu e lançar sondas, é uma faca de dois gumes. O desenvolvimento de inteligência artificial ou de armas nucleares pode ser o gatilho inevitável para a autodestruição, o último degrau que todas as civilizações pisam antes de desaparecerem. O silêncio cósmico torna-se, então, o memorial de todos aqueles que falharam em transcender a sua própria natureza predatória. Ele nos implora, com a calma da noite, que a nossa evolução moral precisa urgentemente alcançar a nossa evolução tecnológica. O silêncio, neste cenário, é um teste de maturidade. E se a verdade estiver na teoria da Floresta Negra, o silêncio é uma lição de prudência. Ele nos diz que a sabedoria no cosmos é a discrição e que a comunicação pode ser um convite à catástrofe. O nosso rádio-farol, que enviamos ingenuamente para o espaço por décadas, pode ser um mapa para predadores. Essa visão nos ensina que,
Se a vida for comum, o silêncio é a voz da sobrevivência, e a verdadeira tecnologia avançada é aquela que se torna invisível. O paradoxo aqui nos ensina a respeitar o medo e a desconfiança que a vasta distância impõe. O silêncio, então, é uma camuflagem. No final, a ausência de uma resposta não é o fim da história, é o começo da nossa própria narrativa. O paradoxo de Fermi nos força a expandir a nossa definição de vida e inteligência. Talvez a vida mais avançada não use o rádio, mas manipule a gravidade ou se comunique através de buracos de minhoca. Talvez eles não sejam biológicos, mas nuvens de plasma conscientes ou máquinas autorreplicantes tão vastas que são confundidas com fenômenos naturais. A ausência de um olá que possamos entender pode ser apenas a prova da nossa própria limitação perceptiva. A beleza poética do grande silêncio reside no fato de que ele é ele mesmo, o maior mistério e a maior fonte de contemplação. Enquanto o projeto busca por inteligência extraterrestre, escuta pacientemente, e o telescópio espacial James Webb fareja as atmosferas distantes, nós somos convidados a encontrar paz na incerteza. A nossa busca não é apenas por outros, é por nós mesmos, pela nossa origem e pelo nosso destino. O silêncio da noite não é vazio, mas cheio de possibilidades não realizadas, de fracassos cósmicos e de milagres de sorte. Permita que essa vastidão o envolva agora. Não se preocupe mais com as perguntas sem respostas. Deixe a mente acalmar, embalada pela ideia de que, no meio de um universo imenso e possivelmente silencioso, você é um ponto de consciência, um farol de vida complexa, uma raridade estatística que superou obstáculos de bilhões de anos. A sua existência é a resposta mais bonita à pergunta de Fermi. Com essa profunda calma, a nossa jornada pelo paradoxo de Fermi chega ao seu fim suave. Se esta meditação noturna sobre as estrelas e a ciência o ajudou a encontrar a paz e a relaxar, não se esqueça de que o seu apoio mantém esta luz acesa. Deixe o seu curtir para que mais mentes inquietas encontrem o conforto do conhecimento. Inscreva-se no universo para o sono e ative o sino, para que possamos continuar explorando juntos os mistérios da física e da astronomia em um ritmo que acalma. Compartilhe esta história com quem busca serenidade. E se o silêncio da noite lhe trouxer alguma nova reflexão, comente abaixo. Eu agradeço profundamente a sua companhia nesta viagem. Durma bem, e que seus sonhos sejam tão vastos e tranquilos quanto o cosmos que nos cerca.